Eu vou tentar mostrar aqui e vamos ver aqui o Lula e o Ratinho. Aqui talvez um dos melhores momentos foi quando o Ratinho virou o voto. Até você era mais feliz. A cara dele. Você dava mais risada. Até você sabia. Eu ganhava mais, esse povo que te assiste agora. Você andou uma cela que diminuiu muito. Esse teu público que está nos ouvindo aqui, ele sabe que ele comia. Esse país era feliz. Ele comia picanha, disse o Lula. A hora que o Ratinho dá uma olhada assim pra câmera, ele... Ali é quando ele pensou, realmente, no governo Lula, eu era mais feliz, eu ganhava muito mais, eu tinha mais audiência. Esse povo que me assiste, o público do Ratinho é o público mais pobre, esse povo que me assiste tinha mais dinheiro, então consumia mais, eu ganhava mais em publicidade. Hoje não, esse povo tá morrendo de fome. Deve ter passado isso tudo pela cabeça do Ratinho, assim, meio segundo. Ele, opa, realmente. Pois bem, o Ratinho começou a entrevista, isso foi mais ou menos pro meio da entrevista, mas ele começou fazendo perguntas pro Lula, que deu chance pro Lula desmentir muitas fake news, que muita gente acaba acreditando. Ele falou, ó, você vai investir aí em países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, tudo mais. Aí o Lula explicou uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, que eu quero um esquema para o Brasil gerar muitos empregos, um esquema benéfico para o Brasil, que isso foi, inclusive, dito quando o Marcelo Odebrecht inocentou o Lula no depoimento e falou, olha, o esquema era um esquema que gerou milhões de empregos no Brasil, que era o seguinte, o BNDES, que é um banco estatal, emprestava dinheiro para outros países que faziam obras, mega obras nesse país. Os países pagavam, pagando juros. Ou seja, o Brasil lucrava, o BNDES lucrava. Parte desse lucro vai para a União. Mas não era esse lucro que era o que o Brasil visava, não. Quando emprestava alguns bilhões para outros países, esse país era obrigado a contratar peças, contratar engenheiros do Brasil. Ou seja, você ia construir um porto lá em Cuba. Tá, Cuba pagou empréstimo. Cuba não deu calote no Brasil, não. Mas construiu um porto em Cuba. Ok, emprestou lá 1 bilhão. O que acontece? Todas as peças do porto foram construídas no Brasil. Isso gera centenas de milhares de empregos. E por isso que tinha tanto emprego no governo Lula. E aí o Brasil começou a emprestar para países da África, países da Ásia, para países do Caribe, da América do Sul. Começou a emprestar para vários países, lucrar muito com esses empréstimos, que todo mundo pagou. Só quem não pagou uma época foi a Venezuela, porque tinha sofrido sanções dos Estados Unidos. Se não sofresse as sanções, estava pagando em dia. Aí o governo Lula fazia isso e ainda gerava os empregos no Brasil. Veja, isso acontece. Bancos de países asiáticos fazem igual. Tem bancos da União Europeia que fazem a mesma coisa, emprestam dinheiro para países africanos, países em desenvolvimento, que é quem geralmente precisa de dinheiro, mas as peças têm que ser todas contratadas lá, nesse país ou nesse grupo de países. O Brasil começou a fazer igual, coisa que o Bolsonaro parou de fazer. Aí o Ratinho chegou com aquela, a gasolina caiu, a gasolina está mais barata que na Inglaterra. Aí o Lula falou, olha, o Brasil tinha que começar a exportar o petróleo já refinado, construir uma refinaria, e o Bolsonaro vendeu. Por que a gasolina tá cara no Brasil hoje? Tá cara. Ah, não, mas ficou mais barata, abaixou a gasolina. O Lula não teve a oportunidade de falar, mas a gasolina só baixou porque o Bolsonaro, gastando 80 bilhões em 6 meses, o que é assim, uma coisa, um descalabro, ele baixou o ICMS, mas isso custa. E não dá pra isso ficar pra sempre, senão a gasolina volta a 10 reais. Aí outro trecho aqui do Lula, em que ele fala sobre o Ciro Gomes. Eu sou o único dos candidatos que podem vir aqui pra você e dizer, eu posso fazer porque eu já fiz. Mas o Ciro veio aqui e falou assim, o Ciro falou aqui que vai acabar com quem tá devendo. Eu estou devendo umas coisinhas. Eu acho que o Ciro tá soltando. Eu sou o único dos candidatos que podem vir aqui pra você e dizer, eu posso fazer porque eu já fiz. Mas o Ciro veio aqui e falou assim, o Ciro falou aqui que vai acabar com quem tá devendo. Eu acabei mostrando 2 vezes. Teve um trecho também sobre o Ciro Gomes que o Lula falou. O Ciro Gomes foi ministro da Economia, muita gente não lembra, muita gente que apoia o Ciro nem era nascido na época. Mas o Ciro foi ministro da Economia em 1993 e a taxa de juros no governo Ciro Gomes era de 55% no governo, na gestão Ciro Gomes, de 55% ao ano. Aí hoje o Ciro Gomes vai no Ratinho e fala, nossa, 15% ao ano é alto. Mas você foi ministro, cara. Você era um ministro. Por que você era 4 vezes quase mais alta a taxa de juros, agora você fala que é alta e que isso é caro demais para o Brasil? Então quando você era ministro era diferente? O que você não fez quando era? Aí o Lula fala, eu sou o único que eu vim e eu fiz. O Ciro não pode falar, não, eu nunca tive oportunidade. Não, você teve, você foi ministro. E foi um desastre o ministério do Ciro Gomes como ministro da Fazenda.
Aí ele fala, não, eu ajudei a plantar o Plano Real, que foi feito depois do Ciro Gomes não era mais ministro. Pois bem, o Lula fala isso do Ciro Gomes, ele também fala sobre economia, tem um momento em que o Lula fala, ele fala, ó, o povo quer voltar a comer picanha, o povo quer pegar aquela picanha com a gordurinha, passar assim na farofa, comer, tomar uma cervejinha, é isso que o povo quer coisa boa. Quando ele fala isso, não é que todo mundo quer comer picanha com cerveja, não, você pode querer comer outra coisa, mas o povo quer ter a condição de fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro. Fala, o povo quer viajar, e o pessoal falava que aeroporto virou rodoviária, o povo quer viajar, o povo quer viver e não sobreviver. Que ele foi mudando pouco a pouco o voto do Ratinho. Teve um momento que o Ratinho falou sobre cachaça dele, até uma pergunta meio maldosa, mas o Lula virou de tal maneira. Lula, aquela garrafinha, é água que tem lá? Ou tem uma cachaçinha? Qual garrafinha? Aquela que você faz com uísque, deixa tomando. Não, aquilo é água. Deixa eu ter É água. Se você quiser uma cachaçinha, deixa eu contar, eu tô com a garganta. Eu sei, tô fazendo tratamento com fonoaudióloga, porque eu tô fazendo muito comício, a minha voz tá ficando, hoje ela tá boa. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Sim, eu ia perguntar assim, porque... Nós já tomamos junto na sua casa, lá no Alto da Lapa. Eu quero saber uma coisa. O engraçado que ele vai mandar, você tem a água ou cachaça? Porque os bolsonaros gostam de chamar o Lula de cachaceiro e tudo mais, que pega mal pro público evangélico. Aí ele fala, era água ou cachaça? Já imagina alguém vai discursar 2 horas com uma garrafa de cachaça pura na mão de plástico. Uma pergunta babaca do Ratinho, mas aí o Lula vira de um jeito e fala, mas nós já tomamos junto, pô. Aí o Ratinho, é mesmo. E aí depois segue, o Ratinho vai mudando pro Lula, porque ele imaginava que o Lula ia perder a cabeça. Você faz uma pergunta desse nível, uma pergunta bem maldosa, que todo mundo vê que a pergunta é maldosa, e você ainda faz sorrindo, debochado pro Bolsonaro, e vê o que o Bolsonaro vai fazer. Olha, por muito menos, mas quando eu digo muito menos, é assim, infinitamente menos, porque não tinha sorrisinho de deboche, não era uma pergunta maldosa. O Bolsonaro xingou a Vera Magalhães no debate de tudo que era nome no debate da Bandeirante, numa pergunta que ela fez para o Ciro Gomes sobre atos do governo do Bolsonaro. O Lula é praticamente chamado de cachaceiro de uma maneira educada, mas com um certo deboche, e ele vira de um jeito que o próprio Ratinho fala, a gente toma mesmo cachaça junto. E o Lula não nega que ele gosta de tomar uma cachaça de vez em quando. E qual o problema? Ele mesmo fala, o brasileiro quer voltar a tomar picanha e cerveja. Muita gente não lembrar, cerveja também tem teor alcoólico. Aqui tem um dos momentos em que o Ratinho realmente virou o voto. Você vai viver ainda uns 50 anos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu de presidente porque eu estava acostumado a chamar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Contar uma coisa. Ele tenta justificar, eu tô te chamando de presente que eu tô acostumado já. Calma, Ratinho, a partir de janeiro também vai chamar o Lula de presidente. Então o Lula provavelmente ele já sabia que o Ratinho ele não faria uma inquisição, uma coisa assim, nível Jovem Pan. Primeiro porque o Lula já tinha uma relação com o Ratinho, mas principalmente porque tem aquilo que está se falando muito, um termo que só é usado quando vai trocar o poder. Foi usado a última vez em 2016, que é a expectativa de poder. Quando todo mundo sabe que alguém chegará ao poder, mas ainda não é oficial. Isso foi usado muito em 2016, nos meses antes do golpe. Em 2018 não tanto, porque a ascensão do Bolsonaro foi nas últimas semanas antes do primeiro turno. Aí depois ele já tinha ganho a eleição, aí já se sabe. Mas o Bolsonaro não teve isso, que é o que aconteceu com o Temer nos últimos meses antes do golpe, e está acontecendo com o Lula nesses últimos meses antes da eleição. Que é a expectativa de poder. Todo mundo tem expectativa de que o Lula vai ganhar a eleição. Então todo mundo já o trata pensando não em hoje. Eu não estou tratando aqui um candidato à presidência. Estou tratando aqui provavelmente o futuro presidente. Que a partir de janeiro é quem vai comandar esse país. Então eu não vou ficar me indispondo com essa pessoa. Isso foi muito exemplificado na posse do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Foram ali 2.000 convidados, toda a nata política do Brasil e também do Poder Judiciário, que também é político, falemos aqui sério, estava ali na posse. O Bolsonaro foi relegado a um cantinho, ele ficou num cantinho, o Bolsonaro, relegado mesmo que rebaixado a um cantinho, e o Lula estava no centro das atenções, e todo mundo falando com o Lula. Mostrei até aqui uma foto no dia, que era o Bolsonaro com cara de bunda olhando assim, tava do lado dele o Alexandre de Moraes, o Lewandowski e outros assim, todo mundo sorrindo, olhando o Lula e todo mundo em volta do Lula. E os outros na tribuna assim, o Bolsonaro na tribuna com os outros olhando assim, o Lula no centro das atenções. A foto que exemplificou o que aconteceu depois, teve um coquetel depois, em que o Bolsonaro ficou de canto e o Lula
foi o centro das atenções. Por quê? Porque todo mundo já trata ali, ó, aqui tem o futuro presidente do Brasil. Então, por isso, o Lula começa a abrir portas que não se imaginavam antes. Lula já é presidente na Austrália. Isso eu vou falar no sábado que vem, viu? Falou.